Mateus, capítulo 26. Quando Jesus terminou de dizer todas estas coisas, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, chamado Caifás, e decidiram prender Jesus à traição e matá-lo. Diziam, porém, não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso perfume, que ele derramou sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram, dizendo: Para que esse desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que perturbais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não tereis sempre. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também será contado o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me dareis para que eu o entregue a vós? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então, Judas buscava oportunidade para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes ele: Ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: O que come comigo no mesmo prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria se não tivesse nascido.
Então perguntou-lhe Judas o que o traía. Por acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus. Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu-o aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Depois de ressuscitar, porém, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro lhe disse: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. A minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: Nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela 2ª vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e descansais? Olhai, é chegada a hora,
e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos, veja, o traidor se aproxima. Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varas, enviada pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos do povo. O seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: eu te saúdo, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: guarda a tua espada, pois todos os que usarem a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Então disse Jesus à multidão: saístes com espadas e varas para prender-me, como a um assaltante? Todos os dias eu me assentava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro, porém, o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não o acharam, apesar de se ter apresentado muitas testemunhas falsas. Finalmente, chegaram duas, afirmando: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: nada respondes a essas acusações? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: exijo pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Eu, porém, vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso,
vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Vós bem ouviste a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava assentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada e lhe disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com juramento: não conheço este homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente.